Cultivando a Felicidade. O podcast que tem uma missão: esclarecer como você pode se tornar mais pleno e realizado. Olá, exploradores da felicidade! Eu gostaria de contar uma história, uma experiência de vida na minha parte profissional que me marcou até hoje e que me ajuda muito a atingir meus objetivos. Em 1989, com uns 17 anos, eu era estagiário. Eu entrei para uma empresa que fabricava impressoras e eu trabalhava na assistência técnica dessa fábrica. Antes, pessoal, pode parar de fazer conta aí, que eu estou vendo gente aí calculando para saber minha idade. Isso não é importante. Bora lá. Então, nessa empresa, eles tinham uma cultura de organização muito forte. É uma empresa que exalava organização. E assistência técnica era o cartão de visita da fábrica. Então, todo mundo passava lá para conhecer. E nessa cultura, para ter uma ideia, eu usava gravata com 17 anos como estagiário. Isso, eu nem usava gravata male para ir para casamento e passou a ser a minha rotina diária. Eu não ia de gravata no ônibus, sério. Eu chegava lá, tinha meu armário e eu colocava. Nem sabia dar nó, tive que aprender. E para ter uma ideia, né? A gente tinha os técnicos e os estagiários. Eu tinha uma bancada onde eu trabalhava dando manutenção em placas eletrônicas. E vira e mexe, o gerente trazia gente para visitar. E quando tinha essa agenda, meu supervisor avisava todo mundo, ó, o gerente está chegando com uma pessoa para visitar. A gente parava tudo o que estava fazendo. Limpava a bancada, organizava as ferramentas e continuava trabalhando. Só que isso passou a ser uma rotina na nossa vida. Toda hora, terminava uma manutenção, a gente limpava tudo, organizava tudo antes de começar a próxima. Fazia parte. Tinha um serviço chamado Quick Service, serviço rápido, traduzindo. E o equipamento chegava na assistência técnica, dava entrada. Desse momento até o equipamento sair embalado, limpo, consertado, com a nota fiscal, tinha que ser feito tudo em 1 hora. 1 hora. Então, a gente tinha que ter um nível de organização muito grande. O estoque, os técnicos, todo mundo tinha que estar, o pessoal do financeiro tinha que estar todo mundo alinhado para isso. E a gente conseguia. Só conseguia porque tinha organização. E organização é a palavra-chave do assunto de hoje. Meu nome é Fábio Miquinho, faço parte do Cultivando a Felicidade junto com a Fernanda. Olá, meus exploradores da felicidade. Sejam muito bem-vindos. Começamos quente esse tema, hein? Começamos a falar de organização. É como o Fábio falou, vai ser a nossa base hoje. Então, o tema hoje que a gente quer tratar é aquele tema assim, do objetivo ao sucesso. Eu tenho um objetivo. Quem não tem um objetivo? Todo mundo tem um objetivo que quer atingir, né? Mas por que eu não consigo atingir esse objetivo? Então, hoje, a gente vai falar para vocês qual o percurso que você tem que traçar para chegar nesse sucesso, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender a diferença entre objetivo, no meio do caminho e o sucesso, né? O objetivo é o que você sonha atingir. O meio do caminho são as metas que você tem que implementar na sua vida para você chegar no final da concretização desse objetivo, que é o sucesso. Então, o objetivo seria o meu sonho e o sucesso seria a concretização desse sonho. Então, a gente vai ter hoje várias práticas para colocar no nosso dia a dia para que esse objetivo concretize. Tá? Então, assim, eu vou usar exemplos meus, o Fábio vai usar exemplos dele, a gente vai colocar, não sei se vocês estão vendo aqui no Fábio e em mim, uns post-it, né? A gente elaborou um esqueminha aqui para ficar bem mais fácil de entender, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Vamos já falar tudo, né? Vamos falar. Vamos ficar
enrolando, né? E o negócio que eu vou ficar enrolando aqui vocês até chegar no final e tal. Não, já vamos falar de já. Primeira coisa que você tem que entender para você ter o sucesso, né? Primeira coisa é você entender o seu objetivo. Primeira coisa. Além de você entender o seu objetivo, você tem que deixar o seu objetivo claro, bem claro. Não adianta você começar a entender o seu objetivo e devanear, né? Porque a gente faz isso direto. Não adianta. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha vida. Por tá? favor. Da minha vida. Ah, gente, queria falar uma coisa antes. Vocês fizeram as contas dele, eu não tinha nem nascido. Olha só. Eu ainda não tinha nem nascido. Então, vamos lá. Um objetivo claro. Eu vou pôr o exemplo do meu objetivo de vida que eu estou programando agora para eu ter sucesso. Meu objetivo de vida é ter uma vida mais saudável. Mas fica muito amplo isso, não é? Eu falo assim, uma vida mais saudável. Mas o que é uma vida mais saudável? Tá bom, não vou mais comer Big Mac. É um caminho, fast né? food. Não vou comer mais fast food. Então, assim, é um caminho, sim, mas isso não basta. Não basta. Eu tenho que trilhar as metas. Entende? Então, por exemplo, eu tenho que fazer um objetivo claro. Vou dar um exemplo. Eu quero perder 10 quilos em 3 meses. Beleza? Meu objetivo é claro. Então, não vou colocar um objetivo também que seja impossível de realizar, né? Por exemplo, o meu objetivo é ser igual a Angelina Jolie, por exemplo. Como? Pessoa é cada pessoa, né? Nós somos únicos. Então, não adianta você querer ser outra pessoa. Não dá, tá? Então, seja claro no seu objetivo. O meu objetivo eu coloquei aqui como exemplo para vocês. Perder 10 quilos em 3 meses. Gente, eu tô falando do meu objetivo. Seu objetivo pode ser qualquer outra coisa. Mudar de carreira, aprender a tocar um instrumento, aprender a falar um idioma. Então, não importa qual seja o objetivo. Ter um relacionamento mais saudável, ou ficar solteira, ou solteiro, sei lá. Cada um tem seu objetivo. Então, você vai identificar o seu objetivo. Eu vou dar exemplo do meu objetivo, porque fica mais fácil para eu exemplificar, né? Para mostrar para vocês a meta que você tem que fazer. Então, vamos lá. Então, eu coloquei lá 10 quilos em 3 meses, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso, além desse objetivo, colocar metas mais curtas para eu poder acompanhar o resultado do meu objetivo. Entende? Isso é muito importante. Por quê? Já vou falar para vocês isso. Então, assim, ó, se eu colocar metas curtas, eu preciso perder 10 quilos em 3 meses, então seria mais ou menos uns 5 quilos por mês. Não, 3 quilos por mês. Seriam 3 meio, vai. 3,5 kg para dar uma lambuja. Tá, 3,5 kg por mês no... É porque eu já queria perder um pouquinho mais, entendeu? E aí, né? Vai que eu quero comer alguma coisa no meio do caminho e tal, né? Então, vamos lá. Então, eu vou perder 3 quilos em cada mês. Tá, eu não preciso esperar também... Eu coloquei metas curtas. Eu vou acompanhar pelo mês. Mas eu posso colocar metas mais curtas ainda. Por semana, eu preciso perder 750 gramas. Por semana, eu preciso perder 750 gramas. Então, eu acompanho na semana o meu sucesso. Você, mas o sucesso não é quando você chega? Não. O sucesso é quando você começa a ter a sua transformação. Quando você começa a atingir o seu objetivo. Então, você não precisa estar com ele concluído, mas você está tendo uma transformação. E isso fica, Fábio, Miquil. Melhor. Isso fica, Miquil, também para a gente entender que a importância da gente celebrar. Sem Entendeu? dúvida, Que nem sem dúvida. eu faço isso na minha vida, que nem eu tenho essa meta, né? Não, a minha meta não é 10 quilos, tá, gente? É muito mais. Mas tá chegando. Vamos lá. Pessoal, olha ela. Como ela tá linda, maravilhosa. Muito obrigada. Mas olha o primeiro vídeo que a gente fez. Não é? Compare o primeiro vídeo com agora. Temos provas. Temos provas que isso funciona. Né? A gente não está trazendo um método para você que não funciona. Nós somos provas vivas que funciona o nosso método. Então, eu coloco isso na minha vida, sabe? Então, assim, eu pego metas curtas, que nem eu tô num processo
que toda semana eu me peso, Uhum. entende? Então, assim, mas Fernanda, como é que eu vou perder? Aí que vem a sua disciplina e organização, Exato. entende? Então, Uhum. por exemplo, eu vou perder 750 gramas na semana. Para isso, eu preciso fazer atividade física. Para isso, eu preciso mudar minha alimentação. Uhum. Aí você para e pensa, né? Fala assim, tá, eu vou fazer atividade física, vou mudar minha alimentação, e quando eu chegar no final do meu objetivo, no sucesso, eu posso voltar a ser o que eu era? Não, Não, você não vai não. conseguir. Você não vai Uhum. conseguir. Ainda bem. É por isso que você tem que pensar nisso. A gente não consegue, porque você torna essas disciplinas, essa organização, essa meta como parte da sua vida. Isso é muito importante, Uhum. né? Eu tô falando pra caramba, hein? Tô deixando, gente. Tô Não, é deixando. um Tá tema falando assim, bem. é um tema que eu tô dentro dele, eu tô Aham. vivendo ele esses dias. Então, eu acho que é bem mais fácil argumentar ele pra Uhum. mim, né? Então, e esse é um planejamento que você tem que ter. Então, primeira coisa, vamos lá, pegar o papel e a caneta agora. Uhum. Né? Uma coisa eu li, né, que eu sempre mando para minha mãe, né? Eu tenho uma menininha no Instagram que ela fala assim, ela pergunta para ela, como tá a sua dieta? Aí ela começa a chorar e fala assim, eu fico chorando porque eu sei que só depende de mim, não depende dos outros. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar, sabe? Porque Uhum. assim, o sucesso do seu objetivo só depende de Só você. depende da gente. Entendeu? Não adianta você falar, eu não consegui isso porque fulano me atrapalhou. Não, você permitiu que fulano Uhum. atrapalhasse. O Entende? único responsável para a gente chegar no sucesso, na concretização do nosso sonho, é a gente mesmo, né? Vai ter obstáculos no caminho, vai ter que desviar da rota. Vai, normal, faz parte, mas só depende da gente. A gente tem que se adequando, sendo flexíveis e a gente vai chegar lá. E isso que você falou, assim, de obstáculos, é uma coisa, assim, que eu sempre planejo, sabe? Uhum. Eu planejo o que vai dar errado. O que O pode que dar pode errado, dar né? errado, sabe? Porque, assim, você tá um passo à frente do que pode dar errado. Que nem, você tem que perder 750 gramas na semana. Vai ter um dia, né, que nós mulheres, né, eu vou te contar um segredo da mulher, tá? O Uhum. nosso pensamento, num único segundo, ele funciona assim. Eu quero comprar alguma coisa, eu tô querendo brigar com alguém Nossa, e eu tô querendo fazer dieta e comer um doce. meu Deus. Esse é mais ou menos o pensamento de uma mulher, né? No mesmo segundo. Então, imagina só. Então, se você tem antecipado tudo que pode acontecer, você tá na glória, entende? Uhum. Por exemplo, essa semana meu pai veio para cá, né? E eu Uhum. tô nesse processo de reeducação alimentar, perda de peso, né? E aí a gente saiu todo mundo para comer pizza. Eu vou sentar lá e tomar água? Não, vou comer pizza, né? Só que aí que tá, eu sempre tive esse problema. Quando eu saía da dieta, eu não voltava. Eu Hum. voltava depois de um mês, depois de 2 meses. Por Uhum. quê? Porque eu não tinha organizado o que não podia, o meu obstáculozinho, Uhum. entendeu? Que nem assim, ó, você sai para comer pizza, come pizza, tal. Gente, eu comi pizza. Eu comi pizza, não comi pouca pizza, comi pizza. E aí, o que aconteceu? Comi, cheguei em casa, não comi mais nada. Dia seguinte, tava lá correndo, fazendo minha atividade física. Tava lá preparando meu café da manhã, que é coisas naturais e tal. Então, nada calórico. Continuei a minha vida normal depois disso. Entende? Então, isso a gente tem que prestar atenção na nossa vida. A gente tem que prestar muita atenção no que pode aparecer esse obstáculo. Uhum. E você supera ele. Sem dúvida. Sem dúvida. Fernanda, você está falando assim, que para desenvolver todo esse projeto, você tinha um objetivo claro, como você falou. Sem dúvida, a gente não pode ficar devaneando, né? Ah, eu queria um carro. Ah, quero aquele carro. E não faz nada, não faz nada para conseguir. É um sonho, é um desejo. Mas para conquistar esse desejo, precisa se organizar, precisa se estruturar para chegar nesse ponto. Você está falando do planejamento, que é muito importante. Você planejou
o tipo de alimentação que você podia comer, a quantidade que você podia comer, os horários, quais atividades físicas você tinha que fazer, em que momentos, quantas vezes por semana, por quanto tempo cada atividade. Tudo isso foi planejado, não foi? Não foi assim uma coisa assim, acho que eu vou fazer isso e sai fazendo de qualquer forma. Não. Foi planejado. Você foi estudando o que é mais eficiente para chegar no meu resultado. Usou uma estratégia toda para chegar nisso, não foi? Foi. É exatamente isso. Hoje a gente não vai falar muito de técnicas de planejamento, porque isso, graças à inteligência artificial, a gente consegue pedir ajuda. Me ajuda a planejar uma viagem. Ele vai dar vários elementos para a gente de como fazer essa viagem, né? Comprar passagem, cotar hotel, um monte de coisa. Então, eu queria só destacar uma técnica muito simples, que eu acho muito prática, que é a técnica do post-it. Então, no exemplo que eu coloquei aqui na mesa, que vocês vão ver em destaque aí na tela, meu objetivo é fazer uma viagem em 2025. Essa viagem... Pra onde? Calma. Quero ver, né? Vamos Porque chegar no planejamento. Vai que vai ser o meu planejamento também. A gente faz o podcast no mesmo lugar, então. É, porque a gente tem que fazer podcast, né? Então vai que ele vai para Cancún. A gente vai na praia. Eu vou ter que estar lá. Né? Então, a ideia é assim. Mas vai para lugar que eu gosto, hein? Com certeza. Por favor. A gente coloca, então, nesses post-its, primeiro, o objetivo, que nem a Fernanda falou. Claramente, eu quero fazer uma viagem em 2025. E aí eu vou listando coisas que precisam acontecer para que esse objetivo seja alcançado. Não precisa colocar numa ordem lógica. Simplesmente vai escrevendo. Comprar passagem, definir o local, ver o hotel, ou ver o Airbnb, locais que eu quero passear, visitar. Vai colocando tudo que vier na sua cabeça. Convidar minha amiga Fernanda. Isso. Foi no post-it também. Definir custos. Um monte de coisa que você pode ir definindo. Aqui no nosso exemplo, essas etapas principais eu coloquei de rosa. Isso é legal. Você pode diferenciar por cores. Definir as atividades principais. Aí entra aquilo que a Fernanda falou, meta clara. Ela falou que quer perder 10 quilos em 3 meses. Ela colocou algo possível de ser feito, viável, né? Quantificável e mensurável. Ela consegue medir toda semana. Está indo bem? Tá indo... O que eu preciso mudar? Não está indo jóia, vamos manter. Não, parou de perder peso, vamos reajustar aqui minha dieta, vamos mudar o meu exercício. Então, tudo isso pode ser feito. Então, aqui, no nosso exemplo, a meta eu coloquei de verdinho limão. Então, por exemplo, na nossa viagem em 2025, o primeiro item do planejamento é definir o local. Então, a meta é, até dia 15 de dezembro de 2023, eu quero definir o local ou os locais que eu quero passear. Essa é a minha meta. E aí, da meta, eu passo para a atividade. O que eu preciso fazer para alcançar essa meta de definir o local? Eu quero pesquisar. Se eu já sei para onde eu vou, está definido. Vamos para Cancún? Está definido. Se eu não sei, eu estou em dúvida entre praia, montanha, cidade histórica, enfim. Aí eu preciso pesquisar. Então, as atividades eu coloquei no laranjinha. Aí eu coloquei, para executar essa atividade de definir o local, pesquisar no YouTube. Vamos pesquisar pessoas que viajam para falar dos locais que ela visitou, para dar o parecer delas, para ver se me encanta, se eu gosto, se eu não gosto. Então, essa é a atividade 1. Atividade 2 é assistir o National Geographic, por exemplo. Eles falam de locais turísticos e tal. Joia. Então, a gente define várias atividades que vão sustentar, que vão me levar à concretização dessa meta e, no prazo definido, eu cumpri a primeira etapa, que é definir o local. Uma coisa que eu esqueci de falar, que num planejamento tem etapas que uma depende da outra.
Se eu não definir o local, como que eu vou comprar passagem se eu não sei para onde eu vou? E aí, mesmo que na hora de colocar no rosinha as etapas principais, eu não fui pondo numa ordem lógica. O que é legal nessa técnica do post-it é que depois eu descolo e colo de novo. Eu vou mudando, põe numa parede, num quadro, eu vou mudando a ordem de forma que fique mais lógica para a gente. Então é uma técnica muito bacana. Mas como eu disse, eu não vou ficar assim dando muitos detalhes de planejamento. Se vocês quiserem que a gente fale mais sobre planejamento, comenta aqui embaixo que a gente cria um episódio só falando sobre isso. O mais importante é como que eu consigo fazer com que as atividades, que é o laranjinha, seja introduzido na minha rotina diária. Esse é o ponto principal. É verdade, porque assim, ó, só vai depender de mim, concorda? Nenhuma coisa que você estava falando aí, do objetivo que eu preciso ter. Então você falou assim, ele tem que ser mensurável, né? Ele precisa ser. Ajuda aí, que eu esqueci. Possível. Possível, ele tem que ser atingível, ele tem que estar dentro dos meus valores. Ele tem que ser significativo, ele tem que ser importante, relevante o suficiente para me ajudar a alcançar no meu objetivo. Sim. E também ele tem que ter um tempo. Tem. Tem que ter um tempo. Tem que ter porque prazo. não adianta eu deixar solto, porque assim, se eu deixo um objetivo, as minhas metas soltas, ou o meu objetivo eu solto, eu quero, por exemplo, viajar, eu quero viajar. Né? Quero viajar. Aí vem um problema, vem outro, passou 2025, passou 2026, aí fala assim, mas você vai viajar? Eu ia, só que eu não falei quando, entendeu? Então, assim, ele deixa muito aberto. Então, isso a gente tem que fechar. Então, quando eu vou montar meu objetivo, eu tenho que mensurar ele, eu tenho que deixar claro o que ele é, eu tenho que colocar como eu vou fazer para atingir esse objetivo, eu tenho que ver ele dentro dos valores, né? Se esse objetivo me leva ao bem-estar, a uma felicidade, se esse objetivo que eu vou traçar não vai fazer mal a ninguém, entende? Isso é importante também. E o tempo que eu quero atingir esse objetivo. Então, são fatores que quando você vai montar o processo do seu objetivo, você tem que ter, entende? Então, você põe no papel. Uma coisa também, você colocou a técnica do post-it, né? Bem legal essa técnica mesmo, que dá para você e mexendo, né? É bem legal. Outra técnica que você também pode usar, eu chamo de mural dos sonhos, né? É uma técnica super legal para você usar também. Você, expondo o Mikio, ele quer ir para Cancún, né? Ele não sabe, mas eu acabei de informar que a viagem dele é Cancún, tá? Então ele quer ir para Cancún. Então, ele vai fazer um mural dos sonhos e colocar lá 2025. Ele pode, nesse mural, pôr uma foto de Cancún, colocar uma foto dele, usa inteligência artificial, faz põe uma ele montagem. lá, uma montagem, lá na praia de Cancún, tomando uma pinha colada sem álcool, tá? Por Porque favor, ele não bebe. por favor. Então, sem álcool mesmo, tá bom. Então, ele vai ficar lá na praia, põe num lugar que você possa ver, entende? E aí, todo dia você olha aquilo e fica trabalhando em cima do resultado que é aquele, entende? É uma forma de você atingir também o seu resultado. Essa ideia do mural dos sonhos é fantástica, gente. E assim, ó, é um método da gente criar aquilo que a gente quer. A gente já visualiza a gente com um sonho realizado. Isso é muito poderoso, isso é muito importante. E é importante também porque, assim, o seu cérebro não sabe o tempo. Ele não consegue identificar o tempo. Então, às vezes, você tá lá, montou o seu mural do sonho lá, vamos falar do Fábio Mikio, lá em Cancún, tomando a pinha colada dele. Então, o cérebro dele vai olhar aqui e vai falar assim, nossa, eu estive em Cancún, né? E aquilo é uma delícia e tal, não sei o quê. Então, o cérebro ele não sabe esse tempo, ele não consegue identificar que ele não esteve lá, entende? Então, ele está programando o cérebro a conquistar. Né? A gente está falando de Cancún, ou você pode ser que nem eu estou me programando para perda de peso, né? Para ter uma vida mais saudável. Então, assim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui.
Você tem que se programar e programar as pessoas também, tá? Porque assim, eu comecei a perder peso, e aí todo mundo fala, ah, já deu, né? Já tá bom, né? Ou então alguém fala assim, não, mas o peso que você quer, você vai parecer doente, né? Gente, seu objetivo é esse, vai até o final, entende? As pessoas não falam por maldade, não Sim. falam, Uhum. entende? Elas vibram pelo seu sucesso também. Só que assim, elas não conseguem vibrar na mesma sintonia que você, entende? Elas acham que estão te ajudando. É. Mas segue o seu projeto, segue seu caminho. Se você não tá fazendo mal a ninguém, tá certíssimo, né? Então, eu tava falando do cérebro, né? E o cérebro, ele não sabe o tempo certo, né? E o cérebro também, ele precisa que a gente se esforce para ele modificar. Por quê? Quando você não consegue atingir seu objetivo, o que acontece? Às vezes você vai querer fazer um movimento. Por exemplo, eu não gosto de caminhar, não gosto de andar, não gosto de fazer nada disso. Só que eu preciso fazer uma atividade física para ter a perda de peso. Então, eu levantava todo dia, sem pensar, sem nada, eu ia, porque se eu parasse para pensar, o meu cérebro é tão poderoso que ele consegue me convencer que eu não preciso disso. Porque o cérebro, na verdade, nesse patamar, ele joga contra você. Porque assim, ele fala para você assim, para que a gente vai gastar energia? Tá bom assim, né? Uhum. Vai não, fica aqui, Netflix é mais legal, né? Ah, come um chocolatinho, né? Libera essa emoção que tem em você, né? Então ele consegue te convencer a isso, né? Então você tem que ir sem pensar, né? Que nem Uhum. eu ia fazer atividade física e para eu acostumar o meu cérebro que isso é importante, eu tenho que fazer a prática dessa meta, né, que era atividade física, todo dia e eu não podia faltar um dia. Uhum. Porque a repetição faz o cérebro entender que aquilo tem que ser modificado. Exato. E você, desculpa, você tem, para fazer essa modificação é de 21 a 90 dias. Uhum. Bem, o que você estava falando é sobre disciplina. E disciplina é fazer o que tem que ser feito. Goste ou não goste, tenha facilidade ou não, é fazer o que precisa ser feito para alcançar o meu objetivo, para concretizar o meu sonho. E existem duas técnicas que são interessantes quando a gente tem essa dificuldade de ter disciplina. Uma delas é a gente criar rotinas. Pegando o seu exemplo mesmo, né? Como você não gostava de caminhar, você não gosta de caminhar, você usa uma técnica, né? Você não pensa, você já coloca sua roupa, seu tênis, já acorda. Imagino que é assim, né? Você já se veste já e já sai. Você não fica pensando muito para executar essa atividade. Se você pensar muito, você não faz, né? A gente se sabota. Então, essa é uma das técnicas. Outro exemplo, vamos supor, eu não gosto de planilha. Me dá até calafrio só de pensar em planilha. Bom, mas eu tenho que fazer. Se eu quero viajar, eu preciso ter uma planilha de custos. E planilha pode ser no meio eletrônico, pode ser no papel, não tem importância. O raciocínio é o mesmo. Mas vamos supor que a ferramenta eletrônica é muito mais prática, a gente tem muito mais flexibilidade. Mas eu não gosto, eu não sei mexer, eu tenho resistência. Então, uma das formas de chegar até o ponto de você abrir a planilha é criar uma rotina. Por exemplo, eu prefiro usar a parte da manhã para coisas que eu preciso raciocinar. E a planilha você precisa, no início, para montar a estrutura, de raciocínio. Então, por que não cria uma rotina assim, por exemplo? Por exemplo, eu acordo às 6h30 da manhã, faço minha higiene pessoal, já preparo o café da manhã, 8 horas em ponto. Eu separo minha garrafinha de água, ligo meu computador e começo a trabalhar já abrindo a planilha. Já abre a planilha, nem pense, já abre. Já vê ela lá, dá um calafriozinho, mas tudo bem, vamos embora. Aí entra a segunda técnica. Tudo aquilo que a gente acha muito difícil, a gente pode quebrar em partes menores. Vocês perceberam que quando a gente está falando sobre concretização do sonho, a gente está falando disso? A gente está falando, ó, lista atividades
principais da sua viagem. Comprar passagem, definir local, tal. Depois, defina metas concretizáveis para ajudar a realizar essa atividade. E depois, faça atividades menores, mais específicas, para chegar no ponto que você quer. Então, você vê que tudo é quebrado em partes menores, né? E isso também vale no caso da planilha, por exemplo. Planilha nada mais é do que linhas e coluna. Se eu quero, o que eu quero é controlar custos, eu preciso saber quais são esses custos. A planilha é só uma ferramenta. Seja num papel de pão, seja num caderno, seja na planilha eletrônica, eu preciso definir o que eu vou gastar, no que eu vou gastar. Então, a primeira ideia, lista tudo o que você vai gastar. Passagem aérea, hospedagem, alimentação, deslocamento, passeios, tudo. Vai listando tudo. E depois você vai falar o que eu vou gastar em cada uma dessas atividades. Aí vai, de acordo com o que você vai pesquisando, você vai alimentando a sua planilha. Mas veja, a planilha é só isso. É uma ferramenta que vai te ajudar a controlar custos. O que eu quero dizer com esse exemplo é que tudo aquilo que você precisa fazer e que você não gosta, e por isso que cria uma indisciplina, divida em partes menores que facilita para a gente estar executando a atividade, né? E aí sim, a fluidez de tudo acontece. Então, no próximo dia da sua rotina, acordou 6h30, preparou o café, sentou às 8 horas, abriu a planilha, a estrutura está montada, que foi a atividade do dia anterior. Ótimo. O próximo passo é começar a alimentar. Se eu fiz a cotação da passagem, eu vou lá e coloco R$ 5.000 a passagem da primeira cotação. E pronto, minha atividade foi concluída. Outra coisa importante, né? Blocos de tempo. Quanto tempo leva, eu imagino que vai levar para montar essa estrutura da planilha? Meia hora, 40 minutos, que seja 1 hora. Qual o melhor horário onde o meu rendimento é melhor? Para usar raciocínio, por exemplo, para mim, funciona melhor de manhã do que de noite ou depois do almoço. Então, eu vou destinar 1 hora, que é um bloco de tempo, na parte da manhã para executar uma determinada atividade que eu tenho. Tudo vai depender da complexidade dessa atividade e do meu rendimento. Não adianta eu separar 2 horas para ficar estudando, se com 40 minutos minha cabeça já está bugando, eu já não estou conseguindo ter concentração, meu rendimento está baixo. Então, divida em blocos menores de tempo no período que você rende mais para aquela atividade. E assim a gente vai distribuindo as atividades dentro da rotina do nosso dia. Vamos supor que na hora do almoço eu tenho meia hora para fazer uma atividade dentro do planejamento que eu quero, né, atingir o meu objetivo. Se eu quero viajar, em meia hora do meu almoço eu consigo fazer cotação em agências de turismo, por exemplo, de passagem aérea ou de pacote, né? Se eu tenho que fazer pesquisa no YouTube dos passeios que eu consigo fazer no local que eu quero visitar, no trajeto de casa, do trabalho para casa, no ônibus, eu consigo ficar ouvindo alguns vídeos, vendo alguns vídeos relacionados com isso. Então, pega as atividades que você listou e vão levar você à concretização do seu objetivo e divida em blocos de tempo ao longo do seu dia, da sua semana, do seu mês, até alcançar as metas que você programou. Então, assim, para eu alcançar, sair do meu objetivo, para atingir o meu sucesso, eu preciso ter organização e disciplina. Exatamente. É basicamente isso. Só que eu não tenho nenhum dos dois. Mas E agora? é legal que são habilidades que você desenvolve. Isso que é o mais interessante. E aí entra os hábitos, né? Então, isso que eu ia falar agora, sabe? Se eu não tenho os dois, eu vou ter estratégia para conquistar isso, né? Então, como é que eu faço isso? Por exemplo, eu não comia saudável, né? Eu não fazia dieta e não comia saudável. Qual foi a estratégia que eu fiz para ter a disciplina e a organização de me manter numa dieta? Não compro nada. Não compro nada que esteja fora da minha dieta. Ah, mas Fernanda,
Tem gente que mora com você, que nem meu marido mora comigo. Uhum. Ele tá de dieta também. Não tem essa, não. Ou esconde. A gente trabalha junto, é uma parceria aqui. Então, assim, brincadeira, mas realmente ele tá de dieta. Mas é um estímulo que ele me dá, entendeu? É um apoio que eu tenho. Então, às vezes, você precisa disso também, sabe? Radicaliza o seu dia a dia. O que ele falou é verdade, eu deixo pronto meu tênis, minha camiseta, minha bermuda, acordo de manhã, eu já passo, ponho a roupa, vou no banheiro, tal, desço, faço o café da manhã e saio para caminhar. Não penso. Não penso. E não penso mesmo, gente, porque no domingo meu marido falou, vamos! Eu passei pelo tênis, pela bermuda e tal, coloquei a roupa. Aí eu olhei, a gente vai no shopping, né? Aí eu voltei, tive que trocar de roupa. Então, assim, é você colocar a organização no seu caminho, entende? Não tenho organização. Então eu vou implementar ela para absorver ela na minha vida. Hoje eu tenho mais organização. Antes, eu tinha que caminhar todo dia de manhã, porque se eu deixasse para caminhar à tarde, eu não ia, né? Então, e aí eu comecei a implementar de manhã. Hoje é uma coisa que já está acostumado na minha vida. Tudo bem, esses dias eu estou afastadinha das atividades físicas. Isso também é importante. Eu estou afastada porque eu tive um probleminha de veieira na coluna, tá? Ciático inflamado. Então, isso também é um obstáculo que tem, né? Que eu sim. também estava contando com ele um dia. Então, né, não vou falar, agora que tá assim, não vou fazer. Não, só tô esperando. Que nem eu machuquei na sexta. Sábado eu fiquei em repouso, domingo eu fui caminhar. E domingo foi minha primeira corrida na rua. Fiquei super Olha, feliz. que legal, parabéns, Super feliz. Fê. Que legal. Meu sonho era correr na rua, eu realizei, né? Trajetos pequenos, não foi tudo ainda, mas vai, né? Então isso você tem que implementar na sua vida. Eu não tenho organização, não tenho disciplina, eu posso arrumar estratégias para ter, entende? E aí quando a gente fala assim, Miki, que eu tenho que celebrar as minhas pequenas conquistas. Por quê? Porque o cérebro, quando você celebra, ele libera para você dopamina. E essa dopamina te dá uma sensação de prazer que te estimula a seguir em frente. Então, esse é uma forma de você ter uma alavanca para continuar no seu projeto, né? Isso também é importante, você procurar alavancas que te estimulem no seu projeto. Ó, que nem eu faço dieta na minha casa. Até tem uma amiga minha que ela brinca comigo, fala, na casa a gente gasta R$ 50 por semana com comida. Porque a gente compra alface, tomate, a gente só compra isso, entende? Para passar a semana. Então é normal, pra gente é normal. Para uma família que não precisa fazer dieta, vocês não comem nada. Não, a gente come o que a gente precisa comer. Só que se a gente colocar um bolo de chocolate lá, a gente vai comer. Então, assim, essa estratégia a gente usou. Né? Então você precisa entender qual seria a melhor estratégia para o seu objetivo para te manter na meta, para manter a disciplina e a organização, né? Porque é aquele negócio, depende de você, de mais ninguém. Tudo que a gente ouve, o que a gente está falando aqui, são técnicas, são dicas, mas cada um tem uma dinâmica diferente, dinâmica de como vive, de como pensa, né, do que é mais fácil, do que não é. Então, cada um de nós precisa encontrar o seu caminho. Sim. Todos nós temos o sonho, e o sonho é fundamental para a gente se sentir vivo, sentir se realizando na vida, mas cada um tem que encontrar o caminho que é mais fácil para chegar na concretização, que é o sucesso. Né? O que a Fernanda está falando eu acho fundamental, é a motivação. Né? Sim. Existem dois tipos de motivação, a motivação intrínseca e a extrínseca. A extrínseca é o prêmio, é o resultado que eu vou obter quando eu chegar na concretização. Por exemplo, a Fernanda, ela subir na balança e falar, cheguei no peso que eu queria, aquela roupa que eu queria vestir, me serve. Perfeito, essa é a motivação. Toda vez que a gente sente desmotivado, tem dia que a gente não está legal. Fala, nossa, que saco, eu não estou afim de fazer as atividades para chegar no meu objetivo. Você fala, não, deixa eu parar. Nossa, aquele vestido está me esperando. Né? Chegar no meu peso. Ou deixa eu pensar, nossa,
quando eu chegar no meu peso, olha, vou subir na balança, olha o peso, ó, que legal, vou alcançar o meu objetivo depois de tanto esforço. Por exemplo, uma pessoa que está fazendo um curso de pós-graduação para receber um aumento de salário, um aumento de cargo, né? Uma evolução na carreira, ele já pensa, nossa, eu odeio fazer planilha, mas olha, pensa, olha o valor a mais entrando na minha conta todo mês no aumento do meu salário. Que legal. Esse é o extrínseco. O intrínseco é aquele, o motivo pelo qual te levou a ter aquele objetivo. Então, para a Fernanda, não é só caber no vestido ou se pesar e ver que chegou no peso. É aquela gratificação de saber que ela foi capaz, que ela melhorou a autoestima dela, que ela conseguiu coisas que são subjetivas, né? Uma pessoa, por exemplo, que alcançou um cargo maior, um salário melhor, ele tinha o objetivo, por exemplo, de financiar o estudo do filho dele até a faculdade e não estava dando, né? Olha a motivação que ele sente quando ele pensa assim, nossa, ao concluir essa minha pós-graduação e conseguir o aumento de salário, eu vou ter uma reserva suficiente para levar meu filho ao fim de um curso de graduação. Olha que motivação. Ou levar a minha família a um bem-estar maior, uma qualidade de vida maior. É uma motivação interna, essa é intrínseca. E o ideal é a gente combinar as duas. Para naqueles momentos, naqueles dias que a gente não está legal para cumprir a atividade, a gente ganhar uma energia a mais. Eu falo assim, é que nem a gente se plugar no power bank, sabe aquela bateria externa do celular? Você se pluga ali, recebe uma carga de energia adicional. É verdade. E para concluir, do objetivo ao sucesso, eu concluo da seguinte forma. Todo mundo tem um objetivo. Todo mundo tem esse objetivo. O sucesso é você atingir o objetivo, né? É o que a gente acha que esse é o sucesso. Mas o sucesso é a etapa que você vai passando passo a passo para chegar ao final, para atingir esse objetivo. O sucesso está no caminho, né? Na sua transformação. Então aproveita agora, pega um papel, uma caneta e começa a traçar o seu objetivo. Começa a traçar do seu objetivo ao sucesso. Eu convido vocês a fazerem isso, né? Vocês vão ver que vão adorar e vai ser maravilhoso a transformação que você vai ter na sua vida. E sempre que a gente se transforma para melhor. E aí a gente tem uma liberação de dopamina, de bem-estar e felicidade. A minha conclusão é a mesma que a sua, Fê. O prêmio que a gente recebe pela consecução, pela execução, pela concretização de um sonho é maravilhoso. A gente se sente muito bem, dá um bem-estar muito bom. Só que o prêmio maior é aquilo que eu conquistei internamente. Aquilo que eu adquiri, que eu me transformei ao executar todos esses passos, chegar na concretização do meu sonho. E aí eu queria dar uma dica. Se você tem dificuldade para fazer todo esse processo de ter um objetivo, traçar metas, fazer planejamento, ter disciplina até a execução, comece com uma coisa simples, pequena. Por exemplo, faça um planejamento, tenha um objetivo de fazer um almoço para os seus amigos no final de semana. Me convida, hein? E aí, faz todo esse processo. Uma coisa simples. Então, deixa eu ver, um almoço vai ser, então, lá para meio-dia, beleza. Quantas pessoas eu vou chamar? O que eu vou servir? Todo mundo come aquilo que eu vou servir? Começa a pensar, começa a listar no post-it e começa a organizar. Divide metas, tarefas, distribui isso durante a semana toda, até chegar domingo e falar, nossa, tá tudo pronto, tá tudo certo, e só curtir. Então fica a dica, começa com coisas pequenas e vai conquistando sonhos maiores. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Deixa a dica aqui, que tema você quer que a gente trate? E se você não consegue fazer essa organização de objetivo, de meta e sucesso, procura a gente. Vou deixar o nosso link aqui do WhatsApp. Procura a gente que a gente ajuda vocês, ok? Até a próxima. Tchau. Tchau, gente.